Oi, gente, mais um vídeo aqui da Teoria para vocês. E o vídeo de hoje é o seguinte: só se você tiver maturidade para você parar e pensar tudo que você sabe, tudo que você acha que você sabe, tudo que você tem certeza que você sabe, pode ser que esteja errado. Se você não tiver essa maturidade para pensar nisso, então esquece esse vídeo, procura outro vídeo para ver. Porque senão você vai ficar ofendido, vai se sentir desrespeitado, e vai ficar com raiva, e pensamento negativo, coisa ruim, e não vai gostar do vídeo. Então já estou avisando antes. O vídeo de hoje é o seguinte: todo mundo conhece a versão da história que a gente aprende desde cedo na escola, que os pais nos contam também, que a gente aprende nas catequeses e tal, né, que Maria Madalena foi prostituta, que Jesus foi pobre, que Jesus se sacrificou, né, morreu, matou, teve o corpo perdido, né, se sacrificou para salvar a nossa alma, para salvar as almas de todo mundo que tinha vivido antes de Jesus nascer, porque Jesus nasceu, viveu e morreu durante 33 anos, durante o Império Romano. Só que o Império Romano viveu por mais de 5.000 anos, existiu por mais de 5.000 anos. Antes do Império Romano, o Império do Egito, dos faraós, também viveu por vários anos. E antes do povo sumério. Então todas as pessoas que viveram lá dos povos sumérios, dos povos do faraó, depois dos povos do Império Romano, até quando Jesus nasceu, todo mundo aí que viveu e morreu naquele período foi salvo, teve a sua alma salva pelo sacrifício de Jesus na cruz. E todo mundo que nasceu depois de Jesus, depois que Jesus morreu, todo mundo que nasceu de lá para cá, inclusive nós tudo que estamos vivos hoje em dia, nós já nascemos perdoados, nós nascemos com o pecado perdoado. Por o sacrifício de Jesus, que o sacrifício de Jesus foi para perdoar nossos pecados, foi para limpar nossos pecados tudo. Será que essa história real que nós aprendemos, que tudo que ensina que a igreja é o caminho que leva até Jesus, e Jesus é o caminho que leva até Deus? Né? Que Madalena foi pobre, que Jesus foi pobre, que Madalena foi prostituta, que Jesus morreu para salvar nosso pecado, para tirar o pecado do mundo, morreu por nós, por amor a nós, por amar a nós, né? Que Deus amou tanto a espécie humana, que de todas as espécies, todas as criações que Deus criou aí, os mamíferos, os herbívoros, os carnívoros, os peixes, os insetos, as baratas, tudo que existe de forma de vida aí, as plantas, tudo que as plantas também são umas formas de vida, todos os planetas que existem, porque existe tantão de planeta por aí, e de tudo que Deus criou, quem mais gostou foi nós. Né? Tanto que ele fez nós a imagem e semelhança dele. Só que a gente para e pensa, Deus tinha o corpo humano, igual o corpo de Jesus, só que Jesus falava o quê? Nas palavras de Jesus. Por que vocês estão tão espantados? Tudo que eu faço, vocês também o fazem. Ou seja, Jesus te colocando como ser humano normal, igual qualquer ser humano. Falava que todo mundo era exatamente igual. Será que Jesus falava, em vez de falar de ressurreição, será que ele falava de reencarnação, que era o segredo, terceiro segredo de Fátima? Será que eram essas coisas? Por causa de falar essas coisas? Será que Jesus foi caçado e preso por causa disso? Porque todo mundo sabe que Jesus foi preso pelos soldados romanos. Só que os soldados romanos cumpriam a ordem do imperador de Roma. Só que talvez o imperador de Roma nem tivesse ouvido falar de Jesus. Por quê? Jesus nasceu, viveu e morreu num cantinho lá, num pedaço do império. Só que o império de Roma era grande pra caralho. Era mais da metade da Europa. O imperador não viajava por todos os terrenos do Império Romano, porque na época não tinha nem estrada, nem avião, nem carro, nem teletransporte, nem moto, nada. Só viajava de cavalo, de carroça, de carruagem. Então o imperador nem deve ter conhecido todas as regiões do Império. O imperador ficava na cidade capital, ficava no centro de Roma. Fazendo uns paralelos, traçando os paralelos com hoje em dia, seria como se fosse Brasília lá. O imperador fica em Brasília e nas cidades capital. Então em São Paulo fica mais fácil. O imperador fica lá em São Paulo. Aí, por exemplo, onde é o Coliseu, é lá em Osasco. Onde é o Vaticano, é lá em Santo André. E a cidade capital do Império era ali. Né? Ficava o Coliseu, ficava o Vaticano, ficava um pedaço, tudo lá. Era uma cidade só, que era a cidade capital, a central do Império, a sede do Império, onde o imperador ficava. Só que como era mais da metade da Europa que pertencia ao Império Romano, cada regiãozinha era administrada por um rei lá, por uma pessoa poderosa,
que obedecia ao imperador. Lá na região onde Jesus nasceu, viveu e morreu, quem administrou lá na época de Jesus era Pilatos. E aí Pilatos, por algum motivo, mandou os soldados romanos ir lá e prender Jesus. As pessoas dizem que era porque ele estava com medo de perder o reinado, que o imperador estava com medo de perder o reinado, porque Jesus falava que era filho do rei, que era o único caminho para o reinado de Deus era Jesus e tal, e que todo mundo vivia de forma errada, a forma que as pessoas viviam naquela época. E aí o imperador, né, mandou os soldados lá, fez pressão política lá no Pilatos mandou os soldados prender Jesus. Só que depois que Pilatos prendeu Jesus, Pilatos foi lá e conversou com Jesus. E aí quando conversou com Jesus, Pilatos falou que Jesus era cidadão romano livre. Era cidadão sem crime, sem pecado. Não oferecia risco para o império e para o reinado. Então o que acontece? Pilatos era a lei, era como se fosse um ditador. Ele mandava e desmandava naquela região. Tudo que como que era a cultura de Roma naquela época. Se a gente pegar uns paralelos agora com os tempos modernos, só com o Brasil, por exemplo, como que era o Brasil nos anos 60? Como que era o Brasil nos anos 80, anos 90, até 2010? E agora, 2025, para 2020, 2025 para cima? Quantas vezes o Brasil mudou as culturas de forma geral do Brasil? Como que é a cultura social mudou? Os empregos surgiram, emprego que não existia, emprego que deixou de existir. Antes era um emprego que era valorizado, agora é outro emprego que é valorizado. Antes era um emprego que dava mais dinheiro, agora é outro emprego que dá mais dinheiro. E tinha lei que era de um jeito, agora tem lei que é de outro jeito. E era antes de de monarquia, depois é de república, de democracia. E aí tem lugar que é socialista, tem lugar que é capitalista, tem lugar que é comunista, e etc. Como que mudou tanto assim o Brasil em menos de 200 anos? E 500 anos de história. Mas em menos de 200 anos de sociedade, de civilização. Porque o Brasil, como que era lá em 1800? Era só uns vilarejinhos, nem tinha cidade direito, nem tinha estado direito. Era tudo estrada de terra, era tudo uma coisa mais simples. Mas ao mesmo tempo, lá em 1800, por exemplo, lá nos Estados Unidos, já estava lançando o New York Post, o jornal lá famoso. Lá na Europa já estava o Graham fazendo a primeira ligação telefônica, já tinha as ruas pavimentadas, já tinha cinema, teatro, já tinha um porrada de coisa, carros e tudo mais, navios que atravessavam. O Brasil é muito atrasado em relação ao resto do mundo. Mas aí, traçando um paralelo, né, pensando em Brasil nesses 200 últimos anos, e o Império Romano foi mais de 5.000 anos. Como que mudou a cultura do Império Romano durante os 5.000 anos? Mudou muito a cultura, mas como que era a cultura na época de Jesus? O imperador que mandava em tudo. E aí as famílias lá tem, por exemplo, 3 filhos. Um filho ia servir o imperador. Outro filho ia lá para os sumos sacerdotes, porque era, entre aspas, a bancada evangélica da época. E aí o terceiro filho podia ficar. Só que a família pagava os tributos para Pilatos, para o rei ali, e para o Império Romano também. E pagava tributos também para os líderes religiosos. Os sumos sacerdotes lá numa região que na época de Jesus começou a ficar forte. E foi justamente essa região que ficou forte na época de Jesus que mandou prender Jesus, porque o povo parou de ir na religião para seguir Jesus. O povo achou que as coisas que Jesus falava eram contra as coisas que essa região ensinava. E aí por isso Jesus foi preso. Mas aí Pilatos, que era a lei, que o ditador da época, absolveu Jesus, falou que Jesus é cidadão romano livre. Mas mesmo assim, o povo lá, por que será que o povo lá ainda tinha raiva, ainda tinha medo de Jesus? Ainda achava que Jesus era um criminoso que merecia ser morto. Será que foi lavagem cerebral dos sumos sacerdotes, dos religiosos da época, que fizeram pressão política para Pilatos prender Jesus e fizeram pressão no povo, para o povo soltar um assassino e punir o herege, porque herege é o crime pior que assassinato? E aí o herege, né, puniu o corpo do herege na cruz para salvar a arma do herege. Em nome de Deus, amém, pelo bem social e tal. Será que isso faz sentido? Será que essa outra versão é mais realista, faz mais sentido, né, do que a versão que a gente aprende, com a versão real que a gente aprende? Qual versão da história será que faz mais sentido? É que Jesus, como que era a classe social? Quem tinha dinheiro para contratar o serviço de carpintaria na época? Porque o serviço que o pai de Jesus fazia lá na época, carpinteiro, né, fazia as paredes não, as portas, as janelas, as camas, os guarda-roupa, as mesas, era como se fossem os móveis planejados de hoje em dia,
Quem tem dinheiro para comprar os móveis planejados hoje em dia? É que naquela época ela não tinha negócio de suaves prestação de 10 vezes, dividindo no cartão, essas paradas não tinha naquela época. Então só contratava serviço de carpinteiro quem tinha dinheiro para pagar o serviço. Maria Madalena era de uma família rica, de uma cidade ali da região, era respeitada. Né? Será que essas alterações da história de falar que ela foi prostituta foi por algum motivo? Para desmerecer o que ela falava? Para tirar a moral, o caráter, a honra dela das coisas que ela falava? Por quê? Porque no quadro lá da Santa Ceia, da Última Ceia, por que tem um lá segurando uma faca querendo ameaçando o outro lá? Por que um lá estava apaziguando o outro? Um está de boa, tal. O que será que foi discutido ali? Será que foi Jesus, por ser o sobrenatural, por ter o poder além dos outros humanos, tudo? Sabia, conseguia prever que ele ia ser preso? E aí ele falou que Maria Madalena, que era a apóstola ali mais próxima a ele, ia seguir com os ensinamentos, ia ser a líder do grupo ali. Só que a região lá era muito machista, então os caras ficaram indignados, como assim, vão me curvar para uma mulher? Uma mulher vai ser a líder do nosso grupo? Como assim? Como que pode? Vamos matar ela, não sei o quê. Vocês estão errados, uns brigando entre eles, e outros falam, não, pô, se é Jesus que está falando, temos que respeitar o que Jesus fala, que Jesus sabe o que está falando, ele é o nosso líder, se o nosso líder está falando, ele que sabe do que fala, a gente tem que seguir as coisas que ele fala. Mas será que Jesus sabia que ia ser preso? Porque ele sabia que estava sendo acusado de heresia pelos líderes religiosos? Porque na terceira epístola de João, fala que as igrejas não recebiam eles para falar dos ensinamentos de Jesus, que Jesus queria mudar o conceito religioso de como era o conceito religioso naquela época. É que o cidadão romano era livre, era politeísta, podia orar para Deus de manhã, para outro Deus à tarde, para outro Deus à noite. Tinha deuses da cultura egípcia, deuses da cultura nórdica, deuses da cultura romana, da Grécia antiga. Tinha Deus do sol, deusa da fertilidade, deusa Nefertiti, que é a deusa da fertilidade, que foi transformado na Páscoa. Por isso o ovo e o coelho, que são símbolos da fertilidade, né, que era em homenagem a deusa Nefertiti, mas foi transformado em outras coisas agora nos tempos modernos, porque uma instituição lá que mandou prender Jesus, que acusou Jesus de heresia. Depois que Jesus morreu, essa instituição também acusou todos os apóstolos, prendeu todos os apóstolos. Ficou em posse dos papiros, que eram todos os bens materiais que os apóstolos tinham, que eram os papiros, que naquela época nem todo mundo era alfabetizado, nem todo mundo sabia ler e escrever, nem todo mundo tinha acesso a papel, tinta e caneta para poder escrever, e só escrevia aquelas coisas que eram importantes. E aí os líderes religiosos que mandaram prender Jesus, que mandaram prender os apóstolos, tudo o que fizeram, lavar e celebrar na cabeça do povo, para o povo escolher soltar o assassino e condenar o herege mesmo, o Pilatos, a autoridade, né, o rei da região, falando que ele era um cidadão romano livre. Né, essa mesma instituição juntou o Concílio de Nicéia, e no Concílio de Nicéia lançou a Bíblia. E no Concílio de Nicéia tirou o calendário juliano, que era o calendário que representava o símbolo do poder de Roma, porque o poder do Império Romano era representado por símbolos, o calendário juliano, o imperador, a águia, que era o símbolo de poder, as cores da bandeira de Roma, o hino de Roma. Só que quando o último imperador de Roma morreu, essa instituição que assumiu o poder, e para mostrar que tinha assumido o poder, apagar a história de Roma, tirar a Roma da história, lançou um novo calendário, calendário gregoriano, que era o calendário dessa mesma instituição. E aí essa instituição, na mesma época, falava que a Terra era plana. Ou seja, então esse calendário não foi baseado no tempo que a Terra demora para girar no próprio eixo, porque é diferente do que essa instituição ensinava. E essa mesma instituição, anos e anos mais tarde, excomungou Allan Kardec, excomungou Chico Xavier, mandou queimar as mulheres na fogueira, cruzado de bruxaria. Essa mesma instituição que ensinou a cultura da autoflagelação, de você punir o seu corpo para poder salvar a sua arma em nome de Deus, porque Deus quer ver você punir o corpo, Deus quer ver você sofrer para poder purificar a sua arma. Deus quer que você aceite Deus no seu coração, que você espalhe a palavra de Deus, que você traga as pessoas para essa instituição, que essa instituição é o único caminho para chegar até Deus. A gente para e pensa no livro do Apocalipse. O que falava no livro do Apocalipse? Que o anticristo ia chegar e ia impor que só tem um único Deus, e que ele é o único caminho para esse único Deus.
E que os outros deuses é tudo pagão, é tudo blasfêmia, é tudo errado, tudo falso profeta. E que ele que é o Deus do amor, o Deus da paz, que vai unir todo mundo, que é o Deus de todo mundo, e todo mundo vai amar para esse Deus. Vem de traçar os paralelos. Será que essa história faz mais sentido? Parece uma coisa mais real, vista que a instituição foi feita por cidadãos, por pessoas humanas, e humanos com sede de poder, de estarem no poder, tanto que quando o último imperador morreu, eles quiseram assumir esse poder que era do imperador. Será que essas coisas fazem tudo sentido? Será que essa versão faz mais sentido que a versão original? Que a versão original conta essa história mais fantasiosa de um ser divino, que foi o único ser divino na história, de toda a história da humanidade, desde lá dos sumérios, passando pelos egípcios, romanos, a Idade das Trevas, até nós aqui agora no século nosso. Só um único ser, só uma única vez veio um ser divino que já sabia tudo o que ia acontecer, que teve uma clareza maior de conhecer tudo o universo, isso é personificação de Deus. E esse Deus é a vida em si, né? Deus é o tudo, é a existência em si. Como que esse Deus tem um corpo? Esse Deus precisa de um corpo para quê? Sendo que o nosso corpo é passageiro, porque o nosso corpo morre, mas a nossa alma não morre, porque a nossa alma já existia antes de existir o corpo. Porque a morte faz parte da vida, mas a vida não faz parte da morte. O que é que tem antes da morte? A vida. O que é que tem antes da vida? A própria vida, a própria existência. Não existe nada antes da vida, mas existe depois da vida. Depois da vida, a morte é um estágio. Depois da morte tem a vida. A morte é só um pedaço, porque só o corpo morre, mas a alma não. Porque a alma é imortal, Deus falava isso, que a alma é imortal, Jesus falava isso, que a alma é imortal. Porque na própria versão da história, como que fala, as pessoas que morrem tudo lá, que são vítimas das maldades do mundo, mas que tem Deus no coração, que ama Deus, são salvos por Deus e ficam lá as almas descansando. Até o dia do juízo final, até o dia que Deus vai lá e pegar essas almas e acordar essas almas e levar junto com eles. E aí fala do retorno de Jesus, que Jesus vai voltar e fazer o quê? Pegar as almas da pessoa que ama Jesus, que tem Jesus no coração, que faz tudo que Jesus espera que você faça, que vive da forma que Jesus espera que você vive, que Jesus ensina que você vive, que aquela instituição ensina que Jesus ensina que você vive, né? Que as pessoas tudo vão ser salvas ali, levadas com Deus para outro lugar. Ou seja, o corpo delas vai deixar de existir, elas vão chegar à morte, o corpo delas, e a alma vai com Jesus para outro canto, vai ser salva por Jesus. Enquanto as almas das pessoas que não amam Jesus, que não seguem Jesus, que não gostam de Jesus, que usam cabelo diferente, que usam roupa diferente, que transa com um tipo de pessoa diferente, né, que não segue a religião certa, essas pessoas vão ser tudo condenadas, as pessoas que fazem mal, as pessoas que vivem na maldade vão ter tudo condenado e eles viver eternamente. Sofrimento, a alma daquelas pessoas vai ser eternamente só de sofrimento, ou seja, a alma é eterna, a vida é eterna, a existência é eterna em si. E Deus, né, onipotente, onisciente, onipresente, o que que significa? Deus onipresente está em todo lugar, no passado, no presente, no futuro, em todo canto de todos os planetas que ele criou, em todo o universo, em toda a existência, em toda a vida. É a vida em si. Então ele não precisa de um corpo, ele não tem um corpo, ele é todos os corpos. Ele é o corpo de todos os seres vivos que existem, dos insetos, das bactérias, dos vírus, dos humanos, dos mamíferos, dos herbívoros, dos carnívoros, das árvores, de tudo que existe. Até as pedras, o ar, a água, tudo é Deus, é existência, tudo existe. Porque o planeta, os universos continuam existindo, mesmo sem ter ser humano. Mas para o ser humano existir, precisa de ter o corpo humano, precisa de ter o planeta para abrigar o corpo humano. O planeta que permita que aquele corpo humano respire o ar, e respirando o ar daquele planeta, o corpo humano funciona, todos os órgãos do corpo humano funcionam. Então, onisciência, ter o conhecimento, ter toda ciência, ter todo o conhecimento sobre tudo, do passado, do presente e do futuro. Ver o passado, o presente e o futuro acontecendo simultaneamente, tudo ao mesmo tempo. Ou seja, antes da gente nascer, antes do planeta existir, Deus já sabia onde cada um ia nascer, quando, como cada um ia nascer, todas as escolhas que cada um vai fazer, como, onde e quando cada uma das pessoas vai morrer, de que forma cada um vai morrer.
Deus sabe tudo que está no coração de cada um, na intenção de cada um, a cada segundo, a cada momento de existência de cada um. Ou seja, você já sabe tudo como é, que ele vê tudo acontecendo, no presente, o futuro e o passado, já sabe quem ama ele e quem não ama ele. A intenção de tudo que cada um fala, tudo que cada um faz, Deus sabe. Ele que julga. A gente já nasceu julgado, porque ele já sabe o que a gente vai fazer, então ele já julga antes. Então o corpo que a gente tem, a família que a gente tem, as coisas que a gente passa na vida, de bom e de ruim, já foi tudo de acordo com o nosso próprio merecimento. Tudo de acordo com o que a gente fez na vida passada. Isso é o que Jesus falava. Isso é o que Allan Kardec falava. Isso é o que Chico Xavier falava. E por isso que eles foram excomungados. Será que isso faz sentido? Ou será que é só papo de louco, é papo de quem não entende nada, não conhece nada da vida, não sabe nada da história? Ou será que a história é real, que é a história que eles contam na igreja, né? Que é tudo isso que eu já falei aí no vídeo. Né? Todo mundo sabe, todo mundo conhece a história real de tudo que aconteceu, de Deus morrer pelo nosso pecado, Jesus ser Deus, e Jesus morrer pelo nosso pecado, o sangue dele curar os pecados de todo mundo e tudo mais. Então, o que você acha? Comente aí se você quiser comentar. Se alguém assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado pela audiência, pela paciência. Paz para todos. Fui. Aquele negócio, deixa o like, se inscreve, compartilha e tudo mais. Fui.